Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Conexão Empreendedora. Apresentando aqui à minha direita, Xará, Alessandro Oliveira, Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. à direita dele, Denis Melo, Tudo bem, galera? Boa noite. Sejam bem-vindos. e bem à minha frente está a nossa convidada de hoje, doutora Jaqueline Naban Hidalgo. Boa noite, tudo bem com vocês? Pessoal, quero fazer aqui um breve comentário para você que está ao vivo, que está no Instagram. Como de praxe, né, Alessandro? Hoje tem consulta 0800. Olha aí. Aproveitem o conhecimento, a experiência da doutora Jaqueline. A doutora Jaqueline é médica, com algumas especializações, né, doutora? Então, eu sou médica, eu sou formada pela Universidade do Oeste Paulista, de Presidente Prudente. Atuei muito tempo na saúde pública, né? E depois eu fui fazer algumas especializações. Então, eu já fiz uma especialização, uma pós em medicina estética, mas eu não exerço ela hoje. E depois eu fui fazer também endocrinologia e metabolismo. E atualmente eu terminei ela e já comecei outra de medicina integrativa, medicina metabólica, que é a área que eu atuo hoje. Olha só. É como a gente sempre fala aqui no podcast, né? O empresário, o empreendedor, ele nunca para de estudar, né? Não dá para parar. O tempo todo. O pessoal que está na live, que está chegando agora, a gente quer pedir o apoio de vocês para saber como que está o áudio, como que está a imagem, se está travando, se não está, se está tudo bem. E aproveitar, deixa aí um minutinho, pega o nosso link, compartilha com seus contatos, com seus amigos. É um tema muito relevante, muito interessante. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de muita pessoa. Vamos iniciar aqui. Doutora, conta pra gente assim, um pouquinho dessa história de ser médica. Quando que nasceu esse sonho? Era o teu sonho? Era o sonho dos pais? Vinha de infância? Você descobriu isso quando teve que escolher, que chega aquele momento que a gente tem que escolher, né? Que faculdade fazer. Como que foi isso para você? Na verdade, assim, ó, na minha adolescência, uma das coisas que eu sempre brincava na escola é que eu ia fazer a faculdade que tivesse menos tempo possível, né? Enfim, É isso mesmo. para você ver como é que é. E aí, quando eu estava no meu terceiro ano, no meu terceirão, eu trabalhava meio período, que daí eu fui trabalhar de recepcionista no hospital, e outro meio período eu estudava. E aí, quando eu comecei a trabalhar lá, aí eu comecei a ver o que realmente eu queria. E foi depois que eu comecei. Aliás, assim, eu já frequentava muito hospital, né? Porque minha mãe tinha um laboratório dentro de um hospital. Então eu sempre tive muito contato com médicos. E aí eu cresci lá dentro praticamente. Mas eu não achava que era isso que eu iria fazer. E foi depois que eu comecei a trabalhar que aí eu tive a certeza que o que eu queria era medicina. Que eu vivenciei muitas coisas lá dentro. E aí, nesse um ano aí, né, que eu trabalhei praticamente, foi quando eu tive a certeza. Falei, não, o que eu quero é isso para minha vida. E aí eu comecei a estudar, fui fazer cursinho até que eu passei na faculdade. E onde foi a faculdade? Presidente Prudente. Presidente Prudente. Terminou a faculdade, já retornou para Cianorte? Eu terminei, daí eu voltei para Cianorte, trabalhei uns meses aqui, aí eu fui embora para Santa Catarina, trabalhei outros meses lá, aí voltamos para Cianorte de novo e aí aqui eu fiquei. Aí trabalhei por um período aqui, daqui eu fui para São Carlos do Ivaí, de São Caramba. Carlos do Ivaí eu fiquei um ano e pouco lá, depois de lá eu fui trabalhar em Maria Helena. De Maria, fiquei mais um ano lá em Maria Helena. De Maria Helena, eu voltei para Cianorte para trabalhar no município vizinho que tinha aqui. Aí fiquei trabalhando em municípios vizinhos. Aí depois eu consegui trabalhar por aqui. Aí eu era contratada, né, da prefeitura. E depois eu fui para nossa clínica, que a gente conseguiu abrir a clínica. E também hoje eu trabalho na Unimed. Ô, doutora, e para abrir uma clínica, a gente já teve alguns médicos que passou por aqui, acredito que a doutora acompanhou também, mas é um desafio, né? Nossa, coloca desafio mesmo. Você se formou médica, mas agora você tem que empreender, porque agora você vai para sua clínica. É. Como que foi essa experiência? Na verdade, assim, ó, quando foi pra gente abrir a clínica, foi tudo meio que no susto. Ah, minha mãe, né, que foi a idealizadora do sonho ali, falou: não, vamos montar a clínica sua e da sua irmã.
E aí a gente foi com a cara e com a coragem, sem ter conhecimento nenhum de empreendedorismo. E nesse momento a gente começou a aprender tudo sobre isso, né? Então, assim, é fácil? Não. Tem as dificuldades, tem as lutas, né, até hoje, mas é um dia após o outro tentando evoluir, tentando melhorar, buscar sempre conhecimento, porque a gente não entende, eu mesma não entendo nada da parte de administrativo, de como fazer fluir um negócio. E de repente você está ali com uma empresa, com uma clínica, e você tem que aprender a fazer tudo fluir. Então é todos os dias aprendendo ainda. Aí olha que ensinamento, né? É como você relatou, passou aqui alguns médicos, e todos eles nessa mesma vertente, assim, todo mundo se formou e ninguém já nasceu sendo médico em alta, não, foram trabalhar em cidades pequenas, né? Várias horas por dia, Muitos né? plantões. Muitos plantões, né? Então já fica aí a deixa, né, É. para quem está iniciando, que todo mundo começa lá de baixo É. mesmo, né? Tem um processo, né? Tudo. E esse processo ele tem que ser respeitado, né, Tem. doutora? Eu sempre, desde que eu comecei a faculdade, né, e fui vendo o que eu queria, vendo as áreas e tudo mais, eu falava assim, eu não gosto de ficar numa mesmice, vamos pensar, então sempre buscando querer evoluir. E aí eu tava no posto porque era a opção que eu tinha no momento, fazendo o que eu amo, que é exercer a medicina, só que não da forma como eu gosto. E aí eu falava, mas eu não tô, assim, feliz dessa forma, né? Tava fazendo o que eu gostava, mas não da forma que eu poderia fazer. E aí a gente, claro que tem que passar, né, por tudo isso, né? Seja plantões, seja trabalhar às vezes em 2, 3 lugares ao mesmo tempo, para a gente poder uma hora chegar na onde a gente quer. E realmente sempre é de baixo que a gente começa, né? Os degraizinhos a gente vai subindo um por vez. Exatamente. Não sei se foi o Diego Strioto que estava aqui com a gente, ou foi a Ariela, não me lembro, doutora Ariela, que ela falou que ela trabalhava, acho que mais de 12 horas por Ariela. dia. Foi Exato. Ariela, né? E ela tirou alguns ensinamentos desse período. Queria ver com você, o que você aprendeu nesse tempo aí de plantões, no que você estava trabalhando na região, em cidades menores, o que você aprendeu, doutora Jaqueline? Tem alguma coisa específica assim que você pode contar pra gente? Eu falo assim, que tudo é aprendizado, principalmente assim, a gente a valorizar os pequenos detalhes, os pequenos momentos, né? Às vezes é uma coisa que eu falo que sempre me motiva muito, é quando o paciente vem agradecer. Para Isso é mim, gratificante, né? isso para mim não tem assim, gratificação maior. Ou você passa, alguém fala, alguém falou de você, que gostou do seu trabalho, gostou de como você atendeu, ou até mesmo o paciente vinha até mim, às vezes levava alguma lembrança, né? A gratidão mesmo que chega até mim é o maior ensinamento, que daí eu Legal. pensava e penso até hoje, eu tô no caminho certo, né? Legal. Isso que me motiva, saber que eu tô fazendo o que eu amo e vendo o reconhecimento assim das pessoas, às vezes só de falar, fulano gostou do jeito que você atendeu, te elogiou muito. Então, assim, isso é uma das coisas que eu aprendo e guardo a todo momento e todo ensinamento. Legal. O Denis fez o questionamento do que você aprendeu. Mas assim, eu digo dentro do segmento mesmo. Qual é a diferença de trabalhar de uma cidade menor para uma cidade um pouco maior? Na cidade menor você tem que cruzar e cabecear, é mais ou menos assim? E, na verdade, assim, eu falo que tudo vai ter os seus desafios, né? Tem lugares que são mais, vamos dizer, que a população te enfrenta mais, tem lugares que não, depende do local onde você trabalha, né? Mas é você aprender, assim, a lidar com quem vai chegar até você e da forma como eles chegam, né? Entendi. O que eles estão buscando, o que eles estão querendo, é a simplicidade. Às vezes tem lugar que você passa que a pessoa te fala um bom dia, tem lugar que nem um Não bom dia consegue nem você recebe. Nem olhar pro rosto, né? Que nem um bom dia você recebe. É você valorizar, assim, às vezes, estrada. Eu peguei quantas vezes, né, estrada para ir trabalhar, seja daqui para os municípios vizinhos que eu já fui. Quando eu tava em Santa Catarina, fazia muito plantão, né? Então, assim, era estrada que às vezes eu falava, Senhor, eu tô sozinho nessa estrada, e eu não conhecendo nada, Olha só. né? Então, assim, é agradecer esses momentos e a oportunidade de estar ali, né? Às vezes se deparar com situações delicadas, né? Principalmente na área médica. Aí, mesmo diante daquela situação, vir o familiar e ainda te abraçar, te agradecer.
né? Então, eu acho que tudo isso conta. Legal. Principalmente médico. A gente tem uma visão que parece que a vida de médico é fácil. Não é? A gente tem uma... Ah, conseguiu fazer a faculdade, é caro, o papai pagou, o papai montou a clínica, mas não é bem diferente, né? Não, a realidade eu vou falar assim, é outra. É Ai, exatamente. médico vai sair já ganhando dinheiro, né? Exatamente. Médico ganha bem, né? Então, assim, sai. Mas e se a gente não aprender a cuidar do nosso dinheiro, aprender a administrar, se a pessoa não tem essa... Eu não tinha noção de administração e falo que eu aprendo até hoje, tá? Com certeza. Então, é aprendendo ali. Então, se você não aprender a administrar aquele dinheiro, você só vai e você não sabe. E eu falo assim, uma das coisas que eu até comento com algumas pessoas que passaram, às vezes, em estágio comigo, ou pediam para me acompanhar quando eu estava em UBS, coisas assim, eu falava assim, ó, faz algo na área do financeiro, né? Na área de você aprender a cuidar do seu dinheiro, porque assim, eu não tive essa base no começo, e eu não soube cuidar nesse começo, né? Então, assim, e a gente sai da faculdade só aprendendo, né, o que a gente aprendeu ali. Na Sim. minha não teve base financeira, base de empreendedorismo. Tem gente que consegue ter essa noção. Tem gente que não consegue. E eu era uma que não conseguia. Até hoje eu aprendo muito sobre isso. A minha irmã também, ela aprende muito sobre isso. Ela vem, ó, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, né? E assim a gente vai trabalhando. O investimento é muito alto também, É né, alto. doutora? Então, se você não souber administrar bem o teu ganho, né, tua receita, Exatamente. né, vai ficar no vermelho. Já passou por aqui, acho que 8, 9 convidados, aí não me lembro. E quase todos, ou todos, falaram que no início dos seus negócios, a parte financeira, a parte de gestão, é onde o bicho pega. E como que o brasileiro, né, ou a educação do Brasil não ensina as pessoas a trabalhar com dinheiro. É exatamente isso. E não adianta a gente mentir, dinheiro é importante, dinheiro ele é um bom escravo, né? Mas a gente precisa saber cuidar dele, Cuidar porque senão dele. ele traz muita dor de cabeça pra gente. Exatamente. Então, realmente fica evidente como a educação brasileira é deficiente em várias partes. Principalmente na gestão financeira, mexer com dinheiro, e na parte de gestão, de você gerir, de empreender uma empresa. Você precisa saber um monte de coisa. Atendimento de cliente, contratação, vendas, a gente precisa saber. Tudo. Então, aí Pós-venda. pós-venda, e aí a É. gente tem que trocar o pneu do carro com ele andando, né, É né, bem Jaqueline? isso. Jaqueline, deixa eu encontrar aqui uma pergunta que eu queria te fazer. A respeito da medicina integrativa. Como que funciona? O que é a base da medicina, né, integrativa e metabólica que a gente aprende? Porque é uma nova faculdade, né? É a gente entender qual que é a causa, né, que está levando o meu paciente a apresentar determinados sinais e sintomas, né? Então, assim, é buscar a raiz do problema. Não é simplesmente eu chegar lá e só tratar. Vamos supor, o colesterol está alterado, está com uma pré-diabetes. Espera lá, o que está levando a tudo isso? E o que eu sempre digo para o meu paciente é que a gente é um triângulo, que a gente é corpo, mente e espírito. E se um desses estiver fora do lugar, todo o restante vai estar. Então, o nosso objetivo é buscar a raiz do problema. O que está causando isso, né? Que está levando a ele a ter alterações não só nos exames, que para mim é só um complemento, mas no quadro clínico dele, né? Na queixa que ele apresenta até mim. Então, eu vou estar sempre buscando isso aí, o que está desencadeando. Não vou estar buscando tratar, você está com colesterol, tá aqui o seu remédio do colesterol. Opa, o que está causando isso? Né? É uma má alimentação? Né? É um sedentarismo? É o sono inadequado? É um período de estresse que você está passando? Isso é um exemplo que eu estou citando. Então, a gente vai buscar as causas, né, que pode estar levando a tudo isso e trabalhar em tratar a causa. Ou seja, serve para todo mundo, então. Para todo mundo, com certeza. Desde novo. De novo até velho. Eu sempre falo assim, ó, que quando eu proponho para o meu paciente a mudança de estilo de vida, né, não quer dizer que nunca mais vai fazer determinados tipos de coisa, mas a MEV, que a gente chama, que é a mudança de estilo de vida, é buscando cuidar, é buscando prevenir, é buscando qualidade de vida, né? É disposição, é energia, é a gente tentar melhorar e buscar o nosso melhor todos os dias. Perfeito. E dentro desse processo de
medicina convencional, vamos pensar assim, e a integrativa? O que difere uma da outra? A gente saiu aprendendo a tratar a doença. É só a doença. Ah, eu tô, vamos supor, com diabetes. Então, eu vou tratar a diabetes. Tô aqui o seu remédio da diabetes. Ah, eu tô, por exemplo, com o colesterol alterado, né? Com dislipidemia. Então, tá aqui, ó, vamos tratar essa dislipidemia. Mas, espera ali, o que tá por trás disso tudo? Entendi. E aí, quando a gente começa a buscar todo o histórico do paciente, eu não vou estar dando só o remedinho da diabetes, Vai na raiz, né? mesmo. Eu não vou estar dando só o remedinho do colesterol ali para ele. Pera lá, como é que tá a sua alimentação? Como tá seu sono? Como é que tá a prática de exercício físico? Como que tá a sua hidratação, né? Aí eu falo assim que tem 10 itens que a gente tem que buscar fazer todos os dias, né? Porque quando a gente faz esses 10 itens, a gente tá buscando cuidar desse nosso triângulo que é o nosso sistema. Uhum. Se um deles estiver faltando, eu falo que eu começo a identificar a causa que está levando ao desequilíbrio do nosso sistema, Entendi. né? Então, assim, o que eu falo que são esses 10 itens? É uma alimentação saudável, Meu Deus. é uma boa qualidade de sono, que é dormir de 7 a 8 Jesus. horas por dia. É a prática do exercício físico, né? No mínimo de 30 a 40 minutos, aí umas 3 a 4 vezes na semana, para iniciar. Hidratação, que a gente deve beber de 2 a 3 litros de água por dia, né? Jesus. Equilíbrio mental, equilíbrio espiritual. Ixi, essa parte é tão importante. Muito. É. Quando eu falo dos 10 itens, tem paciente que a hora que eu falo equilíbrio espiritual, eles olham assim para mim, Ué, o que é isso, mas né? você não é doutora, né? Então, mas a parte espiritual implica muito, e a gente sabe hoje que tem artigos e estudos comprovando quanto isso influencia na nossa saúde, né? Contato com a natureza, que ajuda a diminuir, né, estresse, ansiedade, insônia, inflamação. Amor próprio e amor com o próximo. Se a gente não se amar e não se cuidar, como que a gente vai fazer isso com o próximo, né? Tem um livro que fala disso, né? Sim. Amor próprio, amar os outros. Eu falo para pacientes, né, que têm hábitos e vícios, não quer dizer, eu não vou beber mais uma cervejinha. Não, você pode, mas aquele paciente que bebe todos os dias, vamos dar uma brecada, né? E outros hábitos e vícios também, e positividade e gratidão, né? Eu falo que esses 10 itens é a base para a gente buscar o equilíbrio do nosso sistema. Precisa ser perfeito? Vai ser fácil? Não. Mas é todos os dias ali, eu falo, você tentando dar 1% melhor seu para você poder melhorar tudo isso. Ela falando sobre corpo, mente e espírito, né? E ela citou aí 10 itens para que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida, né? E nenhum é remédio. Nenhum é remédio. Mas de todos que ela comentou, eu acredito que nos dias atuais, o último, eu acho que é o mais difícil do ser humano colocar em prática, que é a gratidão. A gratidão. Eu falo, a gente tem que aprender a agradecer. É fácil? Não. Mas tentar agradecer porque é algo que Deus tem para mostrar para nós. O que a gente, nesse momento, a gente pode ainda não saber. Mas às vezes lá na frente a gente entender o porquê desse processo. É por isso, né, Xará, que Davi, conhecendo tudo isso que ela falou, né, pediu a Deus um coração grato, né? Exatamente. Legal. Tem uma pergunta aqui, ó. Gostaria que a doutora comentasse sobre resistência à insulina. Na verdade, assim, a resistência insulínica, né? O que nos leva à resistência insulínica? É o consumo excessivo de açúcar e carboidrato, né? Então, assim, a primeira coisa que eu sempre vou propor para o meu paciente, antes de uma via medicamentosa, a não ser que tenha algo que esteja muito alterado, que eu vejo, não, realmente a gente já vai precisar entrar, eu vou sempre estar propondo para ele a mudança de estilo de vida. Então, vai começar com uma alimentação, né? Com esses 10 itens que eu falei. Então, assim, quer dizer que eu nunca mais vou comer açúcar, eu nunca mais vou comer carboidrato? Não. Mas o que você está comendo? Está nutrindo o seu corpo ou está deixando seu corpo doente? Começa por aí. Começa com essa Né? consciência, Então, né? é a gente tentar entender isso. O açúcar é bom? O açúcar é viciante, né? Quem que não gosta? Mas, assim, será que ele vai nutrir o seu corpo de verdade? Ou vai deixar você doente com o passar do tempo, né? O carboidrato que a gente fala aí, né, o grande vilão é o trigo, né? Que a gente fala massas, pão, bolo, biscoito. Quer dizer que você nunca mais vai comer? Não. Mas vamos tirar isso do nosso hábito diário, vamos tomar consciência da nossa alimentação,
né? Junto com o exercício, com uma boa hidratação e tudo mais, para a gente começar a controlar essa resistência insulínica. Por quê? Você ainda está na fase da resistência, a gente pode tentar reverter isso, porque daqui a pouco vai vir a pré-diabetes, até que venha a diabetes. E aí, assim, quando a doença se instalar de verdade, vai ficar muito mais difícil. Não quer dizer que vai ficar mais difícil ou que não vai ter tratamento. Tem, mas vai ser um processo mais doloroso. Então, se o corpo está dando um alerta de que está chegando aí, o que, que a gente pode fazer para mudar? Né? Vai ser só o remédio? Não adianta, eu posso dar o melhor remédio para o meu paciente, eu falo para ele. Seja para qual for a comorbidade, seja para resistência insulínica, seja para hipertensão, seja para diabetes, para colesterol ou qualquer outra comorbidade que seja. Mas vai adiantar eu dar o melhor remédio e ele continuar no mesmo estilo de vida? Tem que ter mudança, Tem que ter né? mudança. Doutora, mas a resistência insulínica é o quê? É porque você comeu muito açúcar e o pâncreas, ou sei lá, o E fígado... ele vai... não é quer dizer que você comeu muito açúcar, Ah, né? É que o pâncreas ele vai estar trabalhando ali no seu limite e aí ele vai estar sobrecarregado disso e vai entendi. transformar, né, em gordura, açúcar e tudo mais. Entendi. Perfeito. Doutora, dentro da medicina integrativa, tem alguns métodos, né, ou práticas, que é chamado, né? Uhum. Quais são essas práticas e se existe prática para cada faixa etária? Vai depender do conjunto do que a gente está analisando. Uhum. Qual é a prática, né? Qual é, assim, o que o meu paciente acredita? Então, vai assim, tem várias coisas que a gente pode trabalhar dentro da integrativa, mas eu tenho que ver até onde é o ponto que o meu paciente aceita tudo isso, né? Então, qual que é o tratamento, como que a gente vai exercer sobre isso. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos. Uhum. Gosto de trabalhar com óleos essenciais para o meu paciente. Então, é uma prática que na medicina integrativa, a gente trabalha com óleos essenciais. Outra coisa, ozonoterapia, né? Que é uma coisa que também é legal a gente trabalhar. Então, assim, são várias as características ou as formas de trabalhar que a gente tem, né? Que a gente pode estar aí agregando a todo esse tratamento. Então não tem nada a ver com a idade, né? Do Tem paciente. com a idade também, né? Mas, assim, vai variar do meu paciente, né? Como que é a queixa clínica dele, como que é o histórico dele, né? O que que ele tem ali, até onde eu posso ofertar determinadas coisas para ele. Então, vai depender muito disso. Mas tem coisas que eu posso passar para criança e para adulto. Tem coisas que eu só posso passar para adulto, né? Igual, vamos supor, a questão da resistência insulínica, né? Igual tem muitas crianças que têm resistência insulínica no dia a dia de hoje, né? Então, assim, eu posso propor via medicamentosa e posso propor, né, a mudança ali de estilo de vida, né? A parte da alimentação, começar a trabalhar tudo isso. Então, isso vai variar, o que eu posso fazer com o adulto ou com a criança, né? Então, varia muito. Legal. Deixa eu ver, tem tanta pergunta aqui que eu não vou nem saber como é que eu faço pra você. De que forma a espiritualidade e a medicina integrativa se complementam, na sua opinião? Você imagina alguma coisa assim? Como você falou, é um tripé, né? É um tripé. Se tiver uma casinha torta, O restante vai estar. o restante vai estar. É tentar manter o equilíbrio ali, né? Eu falo que existe 3 pontos importantes para isso, que é o equilíbrio, a constância e a persistência. Legal. Mas a espiritualidade, eu falo que é a base de tudo, né? Entendi. E até que nem a gente estava comentando ali, até no momento, assim, às vezes da dificuldade, a gente tentar agradecer diante disso, Mesmo não né? entendendo, né? Mesmo não entendendo e tentar o porquê será, né? Você se questionar, mas não da forma negativa, da forma positiva. Ou tentar, assim, deixar ali quietinho a hora que você tiver equilibrado, mais equilibrado, vamos dizer, não, agora eu posso reviver tudo isso, ou eu posso tentar entender o porquê desse momento que eu passei, né? Tentar trabalhar essa ferida aí, vamos pensar. Ressignificar algumas coisas, né? Ressignificar. Ô, doutora, como a medicina integrativa, ela foge um pouco, assim, digamos, dos padrões da medicina tradicional, ela trabalha também, ou você chega a trabalhar com alguma coisa a respeito de bloqueios emocionais, neurociência, algo nesse sentido para ajudar o paciente a entender o que pode estar levando ele a determinada situação ali? Eu sempre digo que é um tratamento multidisciplinar, né? Que precisa, às vezes não vai ser só eu. Às vezes eu vou falar para o meu paciente, olha, vamos buscar uma terapia
que vai te ajudar você a trabalhar isso? Vamos buscar uma microfisioterapia, que eu gosto muito também, que vai te ajudar a trabalhar onde que está esse ponto, essa ferida que ficou. Então, são outros tipos, são tratamentos alternativos, assim, que a gente fala, que eu falo que combina com todo o quadro da integrativa que a gente trabalha em conjunto. Pessoal, lembrando quem está entrando na live e quem está chegando agora, aproveita, a gente está falando sobre medicina integrativa, a doutora Jaqueline. Aproveita e manda essa live, compartilha essa live com seus contatos, com seus amigos, porque como sempre rola a consulta 0800. 0800. Então aproveitem. Eu posso dizer que então há uma parceria entre a medicina convencional e a integrativa? Eu acredito que sim. É que isso eu falo que depende muito de cada profissional, Entendi. sabe? Então, assim, cada profissional trabalha de uma forma. Eu não vou falar que, fulano é melhor que ou ele trabalha dessa forma, eu não gosto. Não, um pode complementar o outro, Perfeito. com certeza, e um pode ajudar o outro. Se você não trabalha, se você não concorda com a forma como o outro trabalha, respeita. Você não precisa ir lá e ficar criticando, porque eu não acredito nisso, porque isso. Não. Você não acredita? Então tá bom. Fica guardadinho para você. Não você ficar criticando, mas com certeza, tanto a convencional como a integrativa ou qualquer área da saúde, seja que for, uma pode ajudar a outra, né, a crescer, a evoluir no tratamento e na busca disso tudo. Não quer dizer, fulano, trabalha com isso, eu não acredito. Eu acredito nisso. Né? Eu vivencio isso. Eu vivencio meus pacientes falando que só tendo feito essas mudanças nesses pequenos 10 itens aí, melhorou muita coisa. Legal. Né? Então, às vezes, não precisou, às vezes, da via medicamentosa. O colega que não acredita nisso, tudo bem, vamos respeitar a opinião de cada um. Né? Mas eu falo que isso é um trabalho que, com certeza, tanto convencional como integrativo ou qualquer outra área, né, da medicina, das suas subespecialidades, uma pode complementar a outra e auxiliar a outra, com certeza. Aproveitando aí no gancho, doutora, pode-se dizer que as pessoas às vezes pecam no sentido de acreditar mais no convencional do que na integrativa ou qualquer outra, por ser um método mais novo? Podemos pensar assim? Não é só o remédio. Né? Tem o remédio, é necessário? Com certeza, tem hora que ele vai ser necessário, seja remédio, seja suplemento, seja o que for. Mas é o que eu falei há uns minutos atrás. Seja para pressão alta, para diabetes, para colesterol. Posso passar o melhor remédio que for. Se meu paciente, o mais caro, eu quero o melhor, doutora, eu quero que você me passe a primeira linha, a primeira classe, tudo bem. Você vai continuar no seu estilo de vida, não vai adiantar. Entendeu? Ele pode amenizar ali por um momento, mas daqui a pouco vai vir outros fatores que vai estar agravando tudo isso. Tem que haver uma mudança então, assim, tem que haver, né, uma mudança de estilo de vida, buscando o que, assim, a qualidade de vida, né, que eu falo, é a gente poder prevenir tudo isso. E a gente pode prevenir muitas coisas. Com pequenas mudanças ali, né, a gente pode melhorar muita coisa. Legal. Eu acho que isso é bem nítido, doutora. Você pode me corrigir, por favor, se eu estiver equivocado. Mas principalmente para o empresário, para o empreendedor que não tem muito tempo para fazer uma bateria de exames, para começar a fazer um tratamento muito longo. Então faz muito mais sentido ele já buscar a medicina integrativa para ali, digamos que qual que é o termo? Quando você começa, você antecipa. Antes de você ficar doente, Prevenção. Você já fazer a faz uma prevenção. prevenção. Exatamente. Com E é certeza. possível a gente fazer isso? Com certeza. A prevenção vai ser, assim, a base de tudo, né? Então, assim, vamos supor, o paciente chega ali para mim com uma resistência insulínica, então já é o corpo dando um alerta, né? Às vezes ele chega com algumas queixas ali para mim, né? Ou algumas alterações no exame físico, que já é um alerta que eu tenho. E às vezes você vai olhar no exame e aquilo ainda não se alterou. Mas com a queixa clínica do meu paciente que eu tenho ali, né? O exame físico e tudo mais, porque assim, eu não tenho costume de olhar valor de referência nos exames, né? Porque muitas vezes, o que acontece? Está dentro do valor de referência, mas o meu paciente está com queixas clínicas, né? Então, a clínica é soberana que a gente fala. Se ele está com queixas e o exame está tudo normal, será mesmo que está tudo normal? Então, é isso que eu penso, né? Se o exame está normal, mas meu paciente continua com queixa clínica, né? Que a gente fala que a clínica é soberana,
e ele tá se queixando, seja de cansaço, seja de fadiga, seja de indisposição, seja de falta de concentração, mas o exame dele tá normal. Será mesmo que tá normal? Eu tenho tudo isso aí, doutor. Né? Nós já conversamos. Agora você entrou no ponto Nós que já eu conversamos. ia falar aqui, doutora. A gente está com alguns homens assistindo a live aí, principalmente isso no geral, para o público masculino, né? Mas pro empresário, pro homem que empreende, que não tem muitas vezes hora para parar e se alimentar, não tem talvez hora para iniciar a sua jornada e para parar o seu trabalho. Como que a medicina integrativa pode ajudar? Talvez você consegue mensurar ali, poxa, você está precisando de um hormônio, você está sentindo muito cansaço, muita exaustão. Sim, isso que o meu paciente vai me apresentar durante a consulta, e aí eu vou complementar com alguns exames, que a gente vai fazer os exames para estar complementando tudo isso, né? O que eu sempre vou tentar falar é que a gente tentar planejar, né? Fazer um planejamento, assim, do que o que a gente vai propor para você, o que a gente vai propor da melhor forma, né? Então, assim, eu vivo na correria, eu não como direito. Tá, mas quando você come, o que que você come? O que você tá comendo tá te nutrindo ou tá te deixando doente? Então, não é mais fácil você começar a observar isso, deixar algo ali pré-pronto para te auxiliar, né? Ou quando for comer comida de verdade, né? Em vez de um salgado, de um lanche, coisas assim. E fazendo pequenas trocas, né? Pequenas mudanças nessa melhoria do seu hábito no dia a dia, que isso vai te auxiliar e vai te ajudar muito. É basicamente aí uma consultoria que a pessoa, que o indivíduo que procura vai receber para sua vida, na verdade. Quando o meu paciente chega até mim, eu procuro explicar um pouquinho de cada item desse, né? E se eu vejo que eu preciso de ajuda de algum profissional, eu falo, olha, procure um profissional assim, porque esse vai poder te auxiliar mais nisso. Outro nisso, porque ele vai te auxiliar mais nisso. Então, assim, eu sempre falo que é multidisciplinar, mas é a gente tentando dar soluções para tudo ali que ele vai me apresentar. Doutora, pegando o gancho do meu xará, essa vida conturbada, frenética, né, dos empresários, isso realmente traz benefícios muito ruins, né, para a saúde, né, enfim. Dentro desse diagnóstico que você tem feito ao longo do tempo, o que é mais maléfico é a alimentação desregrada, ou eu sei que é o conjunto da obra, mas eu sei que tem uma que pesa mais, né? Ou assim, a falta de descanso. Eu gosto muito de falar isso porque é uma das coisas que a gente aprendeu na medicina. O pai da medicina se chama Hipócrates, né? Uhum. E ele já deixou um ditado há mais de 2.400.000 anos atrás. Faça do seu alimento o seu remédio e o seu remédio o seu alimento. Ou seja, a nossa saúde vai começar pela boca, né? Então, assim, o ponto principal vai começar por aí. Aí vem o sono, né? Vem o estresse do dia a dia, a correria, daí não dorme direito, não se alimenta direito, mal e mal, às vezes se hidrata e vai pegando aqueles 10 itens ali que a gente falou e vai um complementando o outro, até que chega uma hora que, para quem não cuida, o corpo faz um boom. Tem alguns amigos que são psicólogos e, assim, vocês da área sabem melhor do que eu, né? Acho que os consultórios de psicólogos, né, nunca estiveram tão lotados, né? Nós estamos passando por Principalmente depois dessa pandemia. Exatamente, assim, burnout, né, e tantas outras síndromes aí, né, que têm surgido, tudo baseado na falta de cuidado com esses itens, né? Cuidado, exatamente. E é um autocuidado tudo isso, né? Esses 10 itens eu falo assim, né? É o que eu falo, não precisa ser perfeito, mas a gente precisa fazer. E todos os dias tentar fazer um pouco mais, né, para poder melhorar isso, né? E é a gente tentar dar o nosso melhor, é a gente tentar ser a nossa melhor versão todos os dias. Porque a doutora Jaqueline, para quem não sabe, tá cuidando de mim. Eu tô fugindo um pouco dos tratamentos, mas eu tô tentando. Aí, doutora, já pega de jeito. Tá né? vendo? Já vou pegar já. Mas conta para mim, assim, doutora, quando eu cheguei lá na clínica, para começar, a consulta já foi diferente, né? Porque eu acho que eu fiquei umas 2 horas lá conversando com você. Mais ou menos isso, é o nosso tempo de consulta. Então a gente conversou bastante, falei da minha vida, ela falou da dela, a gente conversou, saí de lá até e falou, acho que eu vim num psicólogo. Mas foi muito bacana. Mas me conta assim, que eu achei muito bacana, um aparelho que você tem na clínica,
que eu passei lá, não me lembro. Ah, o da bioimpedância, o scanner Isso. corporal. Apareceu lá um monte de coisa lá. Eu falei, olha que legal, que bacana. Conta um pouco desse aparelho, como que é um pouquinho da consulta? É, assim? Só fala um pouquinho mais direcionado Ah, aqui pro tá. microfone. Isso. Tá bom assim? Perfeito. É um scanner corporal que a gente faz, que é um modelo de bioimpedância, tem vários, né? Mas a que eu uso é a BIA, né? Lá na clínica, e lá, através desse exame, a gente consegue ver porcentagem de massa gorda, massa magra, porcentagem de gordura, nível de hidratação do meu paciente. A gente consegue avaliar ângulo de fases, né? Qual que é a taxa metabólica basal dele. A gente consegue avaliar também nessa bio o risco cardiometabólico que o meu paciente apresenta. E tem também a água intra e extracelular, né, que a gente fala, que a gente faz uma análise, porque meu paciente vai receber um questionário pequenininho, não é pequeno, meu questionário? Pequeno, super Então tá bom. pequeno. Recebe um questionário pequeno, e aí, através desse questionário, depois a gente vai realizar a bio e a gente vai complementando tudo isso. Ah, E muito aí bacana. tem o ângulo de fases, né? Tem a saúde celular, tem a porcentagem, né, aí de gordura, de massa, tudo isso. É a gente muito avalia. interessante, porque é um aparelhinho lá que ela grudou uns negocinhos em mim lá, não dói nada, não sente Não nada, leva nem choque. não leva choque, não leva nada, e ele mostra realmente como tá a sua saúde ali, cara, rapidinho, né? Em questão Gosto muito dele. acho que dá um parâmetro muito grande para Dá. você ter um diagnóstico aí do Pra paciente você na já hora, levar né? um susto, né? Opa, o que eu vou Minha fazer Nossa para Senhora. melhorar? Legal. É. Como que é o nome do exame da água? Na verdade, não é o exame da Ah. água. Ele mede a água intra e extracelular, nossa densidade corporal ali que a gente tem, Aham. né? E mede também a porcentagem de gordura, de massa magra, massa gorda, mede a taxa metabólica basal do meu paciente Muito e legal. faz o ângulo de fases também. Idade E ainda celular. depois disso, ela me pediu mais ou menos uns 83, 85 tipos de exames lá. Deu tudo isso? Deu tudo isso. Rapaz, você tá. Tava top. Mas isso eu acho que é um protocolo. Na verdade, é um protocolo que a gente faz de toda uma investigação do meu paciente, né, para eu poder buscar algo ali dele junto com a queixa, que nem eu falei, que a clínica do meu paciente é o que mais importa. Muitas vezes tem coisas que eu vou já iniciar o tratamento que eu não preciso nem esperar resultado de exame para ver tudo isso, né? E aí eu pego os exames para estar complementando, e aí depois que eu analisar tudo, aí a gente fala, não, agora nós vamos entrar com o plano de ação, com o protocolo de tratamento, que é Mas isso que a gente vai indicar. Mas é muito bacana mesmo. Eu aconselho, porque assim, acho que eu tô lá um pouco mais de 90 dias, acho que somando tudo. Faz mais ou mais ou menos menos. isso. E a doutora já me passou alguns. Eu falo medicamento, mas eu acho que não são São medicamentos. vias de suplemento que a gente Suplementos. usa, né? E eu cheguei na clínica com uma queixa muito. Eu acho que deve ser recorrente de todo mundo. A gente dorme mal, eu acordo muitas vezes à noite. E no outro dia, quando eu vou acordar de manhã, levar as crianças na escola, parece que um trem tinha passado em cima de mim, né? E com pouco tempo que eu já comecei a tomar a medicação, as vitaminas, os compostos aí que você falou, doutora, já tive uma melhora expressiva, sabe? A gente já acorda. Eu tinha dor de cabeça recorrente, já melhorou minhas dores de cabeça. Então, realmente vale a pena. A Michelle acho que agradeceu também, porque eu só reclamava para minha esposa que está ali nos bastidores. Mas era deixar esse testemunho meu aí, que vale a pena. A clínica é bem bacana, que ela tá fazendo um trabalho legal, doutor. Obrigada. Ô, doutora, pegando aí o gancho do Denis, o que é mais recorrente? Aquele paciente que já vem porque realmente está fadigado, entendeu? Que realmente a saúde já está bem debilitada, ou aquele cara que realmente gosta de se cuidar mais da saúde, né? Fazer uma prevenção, enfim, o que é mais recorrente entre o homem? A linha da prevenção tá começando a crescer agora. Então, eu tenho alguns que falam, não, eu vim aqui para começar a me cuidar, porque eu quero ter mais disposição, mais qualidade de vida, mais saúde. Mas a grande maioria que chega lá é quando já está cansado, fadigado, indisposto, ou porque já apresenta alguma comorbidade ali, né? Alguma alteração. Eu já tenho pressão alta, eu já tenho diabetes, ou eu quero perder peso, né? Ou eu estou na fase. Então, assim, quando os que chegam até mim, a maioria não é ainda buscando a prevenção. Entendi. Teve alguma situação de algum paciente que foi lá fazer um preventivo e aí descobriu que realmente o cara já estava
Quase batendo biela, não? Não, ainda não peguei desses, Ainda né? não. Não, pega ali Graças a na Deus. trave, né? Mas não assim, não, ó, realmente seu estado é muito grave, você precisa. Não, ainda não. A gente vai dando um alerta, a gente vai avisando, mas pegar assim, no meu consultório, isso eu tô Aham. dizendo, né? Então, assim, ainda nessa fase eu ainda não peguei, não. Legal. Espero não pegar, Que porque bom, o que que eu bom. quero mais é cuidar. Que bom. Você pode compartilhar conosco, compartilhar com a galera que está na live, uma história de um paciente assim que se beneficiou, que realmente ficou surpreso ou que teve a vida transformada com a medicina integrativa? Vou falar, são duas pacientes, são mulheres, inclusive que uma é bem jovem, e aí ela me procurou também por questão de fadiga, cansaço, fazia uso de alguns antidepressivos até, remédios para dormir, ela era jovem, e conversamos a respeito dessa área, a respeito do que eu aplico, a respeito do que eu trabalho, e eu falei, ó, algumas coisas a gente vai ter que mudar. Eu não concordo com esses tipos de medicamento nesse momento, até por você ser uma paciente jovem, né? Tá dependente disso. E vamos tentar buscar trabalhar na linha que eu trabalho, que é a linha integrativa metabólica. E aí a gente vai vendo como que isso vai conduzir. E desses remédios, que eram remédios, né, fortes para dormir, para ansiedade e tudo mais, ela se livrou deles, né? Olha só. E aí, claro que a gente trabalha via de suplementação com ela, eu faço faço as terapias injetáveis, porque eu trabalho a questão de ansiedade, às vezes melhora de disposição, de energia, mas eu faço na forma injetável com ela. E na forma de suplementação via oral também, mas que ela não fica mais dependente desses outros medicamentos que ela estava tomando. E ela falou: eu não quero mais. Até pela idade dela, né? Remédio para dormir e tudo mais, e ela agradece. E a outra também é uma paciente mulher, que ela me procurou por questão já da idade, aí ela já queria prevenir mais, questão de menopausa e esse autocuidado. E aí iniciamos também o tratamento metabólico com ela, integrativo metabólico. Hoje ela faz a via da suplementação, tanto via oral quanto injetável. E aí, inclusive, daqui uns dias ela vai participar de uma corrida. E a gente está fazendo as terapias injetáveis. E aí eu perguntei para ela, eu falei, daí, como que você está se sentindo, né? Sempre após os protocolos, né? Ou após eu iniciar o tratamento, eu peço para o meu paciente dar um feedback, né? De como que ele tá. Seja negativo, seja positivo, porque é para a gente poder ir regulando tudo isso. E aí ela falou, nossa, depois dessa também eu melhorei muito, tenho mais disposição, eu posso correr já uns 20 km que eu tô com energia, ela falou. Caramba. Falei, que bom, né? Então são duas pacientes assim, que uma jovem e a outra ali na meia idade, que são duas pacientes que falaram que só coisas positivas a respeito do tratamento, Legal. que seguem comigo até hoje, e que a gente tirou alguns medicamentos que elas estavam, né, ali já tomando, né, que causam dependências e são medicamentos fortes até para a idade de uma delas, e a gente só agradecer. Resumindo, doutora, então a medicina integrativa é para todos. Para todos. Para Desde quem quiser, novos a- desde novos até velhos, até a gente Perfeito. começar a cuidar das crianças, né? Porque é através disso, porque a gente começa a prevenir. Tem perguntas ali nos bastidores aqui dos estúdios. Tratamento hormonal é para a vida toda? A grande maioria, sim. Porque com o passar do tempo, a gente já, seja de vitaminas, minerais, aminoácidos, peptídeos, hormônios, a gente já não vai produzindo no nível ideal. E aí, o que acontece? O nosso corpo vai decaindo a produção deles e a gente precisa manter ele na média ali, que eu falo assim, do valor ideal, né? Para o nosso corpo poder funcionar adequadamente. Se ele está muito baixo, não vai funcionar, certo? E se tem algo tá acima também, além do limite, o corpo também vai reagir diante disso tudo. Então, a parte hormonal, principalmente ali da meia-idade para frente, a gente vai ter que fazer o tratamento, a suplementação e tudo mais. Aproveitando aqui que nós estamos em 3 homens que já estão ali na casa dos 30 anos, Os 25. eu vi uma matéria esses dias e eu achei muito interessante, porém eu não consegui verificar a fonte. Como a gente tem aqui alguns homens também nos assistindo na live, eu acho que é válido a pergunta e se tiver, claro, se couber uma resposta com base na sua especialização, doutora. Mas falando ainda de hormônio, de que cada ano que passa, os homens eles estão produzindo menos testosterona. Isso se deu pelo estudo
a universidade lá que realizou esse estudo, porque a sociedade, até o ambiente onde nós vivemos, ele começou a prender muito o homem. Domesticar o homem. Domesticar, você não pode brigar, você não pode falar alto. Principalmente que a gente que está nas empresas e trabalha com uma galera mais nova, o tratamento tem que ser bem diferenciado. Você não pode falar alto, você não pode bater na mesa, coisa que antigamente Antigamente era acontecia. normal. A senhora tem algum conhecimento, já ouviu falar? Realmente os homens que procuram assim, o nível da testosterona tá mais baixo mesmo? O meu público masculino não é tanto, mas eu tenho um público masculino. Mas não pensar em questão igual você relatou nesse. Eu vou falar um artigo, não sei o Esse que artigo, o que isso. que você viu, por homens domesticados. Não penso assim, eu penso que é mais realmente o estilo de vida dele que pode estar levando a tudo isso. Em questão pensar homens domesticados, até eu fiquei, até achei meio complicado isso, mas assim, claro que tudo a gente tem que ter um equilíbrio do jeito que vai falar, do jeito que vai se portar e como vai ser, mas pensar que isso poderia estar levando a baixar os níveis de testosterona, aí eu fiquei assim um pouco na dúvida. Preciso estudar mais estudar sobre mais, isso, né? Preciso estudar mais sobre isso para falar se isso vai estar implicando nessa situação. Mas ô, doutora, cada dia mais a tecnologia vem tomando o espaço do braçal, vamos Vem. pensar assim. Isso tem impactado? Com certeza. Para a gente pensar lá atrás nos nossos ancestrais, mas bem lá atrás. O que eles tinham que fazer para sobreviver? Caçar. Caçar. Quantas vezes por dia eles comiam? Às vezes uma. Então, assim, eles já faziam uma prática do exercício, que era a caça, para poder estar se alimentando e comiam uma vez ao dia ali, né? Então, eles trabalhavam, eles não viviam assim, eles não ficavam ali tudo sentadinho, só esperando aqui no computador, ou às vezes resolvendo a coisa de outras formas tecnológicas. E o homem cada vez vem se tornando mais sedentário. Se a gente não cuidar disso, o ser humano, não o homem, tá? O ser humano, né, na verdade, vem cada vez se tornando mais sedentário, né? Então, vai daqui ali na esquina, já vai de carro. Hoje tem até os patinetes elétricos. Na nossa Verdade. época, era nós no pezinho, assim, ó. Eu acho que Né? essa questão do domesticar, eu acho que é isso. É a gente, por exemplo, na minha idade, quando eu tinha lá 15 anos, 18 anos, eu jogava bola todos os dias. Você ia num campinho na esquina, já lá tinha um campinho lá, uma data vazia, fazia um Exatamente. campinho de Cheio de futebol. molecada jogando. Hoje, os meninos de 15, 18 anos ficam dentro do quarto brincando de videogame. Ou mexendo com o computador. Exatamente. Então aí, como não faz atividade física, teoricamente a testosterona tende a baixar. Eu acredito que seja isso. Não, com certeza, igual se a gente parar para ver até durante, vamos supor, igual você falou dos adolescentes, né? Ficam brincando. Eu, quando estava na saúde, ali trabalhando na saúde, né? Atendia adultos, crianças, jovens, né? Enfim, atendia toda a classe ali. Quantas crianças doentes, adolescentes doentes, porque estavam assistindo aulas online, que se é que assistiam, sobre cuidados, vai saber lá de quem. Passavam o dia inteiro ali, às vezes tinham ou não tinham o que comer. Alguns ficavam só em base de celular ou computador, que às vezes nem era aula mesmo que estava assistindo. Quantas crianças adoeceram nesse período? Não foram poucas. Relatos, assim, de crianças que foram, assim, assustadores diante dessa pandemia que a gente viveu aí, né? De ficar em celular, em TV, só dentro de casa, Não toma sem, sol. sabe? Não é exato, não sai para brincar. Se a gente parar para ver a nossa infância, a gente saía para brincar de bets, de pega-pega, né? E tudo mais. Hoje são poucas as crianças que a gente vê fazendo isso. Exato. Tudo tá ali no celular, tá na televisão, né? Que é o mais prático para deixar ou no celular ou na televisão, né? Mas não tá ali na atividade brincando. E se a gente parar para ver, né? A nossa infância, assim, a gente era ativo até, vamos pensar. Era de amarelinha, era de pular corda, era de bets, era andar de bicicleta. Muito mais. Era andar de bicicleta. Hoje, não. Se a gente... Às vezes até eu vejo, no final de semana eu tô em casa, assim, aí eu olho, a gente na TV, eu falei, não, mas só na TV não dá. Ainda bem que tem a minha irmã que puxa a gente pra fazer alguma coisa, tá? Ela puxa mais. Mas assim, aí a gente vê as crianças só no sofá e se fala,
Precisa disso? Será que isso vai ser sadio para eles? Ou até para nós? Como a gente está falando do assunto, interessante, porque eu tenho dois filhos em casa, todos aqui temos, né? Mas para a galera que está na live, a galera que vai ver o vídeo depois, a gente tem aí os pais e as mães que se preocupam, inclusive com alimentação, inclusive procuram uma medicina integrativa e às vezes esquece desse detalhe das telas, né? Porque as telas hoje em dia, atualmente, elas são realmente a grande vilã da formação dos nossos pequenos, né, doutora? Lá na clínica, ou até com a experiência que a senhora tem, como a senhora está comentando aí, o que a senhora teria para dizer para os pais que procuram um tratamento alternativo, mas que talvez ainda está esquecendo desse detalhezinho? Evitar o máximo que puder. Porque as telas estão assim, a gente não tem mais controle sobre isso. E às vezes a gente acha que tá vendo ali o que o filho tá vendo, mas é um vídeo, é um segundo, é uma propaganda, né? Que às vezes aquilo fica marcado ali na cabeça dele, na mente dele. E hoje você vê as crianças assim, ó. Eu dou o celular para as minhas, mas eu procuro controlar. Já dei muito mais. E cada vez, que nem eu falei, eu venho buscando me aperfeiçoar e aprender sobre isso, cada vez mais eu vou tirando. Né? A minha filha perguntou, mãe, você vai me dar um celular? Com quantos anos? Eu falei, com 10 anos, e olha lá. Certo? Não, mas eu quero um celular. Não, você vai ter, daqui com 10 anos, pode ser que eu te dê. Aí eu fui mostrar que o primeiro que eu tive foi um Nokia, foi um tijolinho assim, ó. Eu falei, é esse que eu vou te dar. Não, esse eu não quero. Eu falei, mas por que você não quer esse? Eu tinha jogo da cobrinha, você joga esse, Olha aí, ó. Ah, é legal. né? E naquela época, era o que a gente tinha, né, para ver no celular. E hoje em dia, né? Talvez até por isso a gente usava tão pouco, né? Porque realmente na época, passei por essa época, é claro, na faculdade, a gente usava o celular, me lembro, a doutora tocou no assunto, mas a gente usava o celular realmente para receber a ligação do pai. Porque a gente estava na faculdade, muito, como foi o meu caso, tinha ido para outra cidade para estudar. E aí você tinha o celular realmente como uma ferramenta que era só para te conectar com o pai, com a mãe. Quem tinha ali emprestava para os amigos também receber ligação dos pais. E pronto. Não tinha outra Tinha mais serventia. Alguns, me lembro ainda como se fosse hoje, alguns mandavam mensagem. Outros era só ligação. Exatamente, SMS. é SMS. Mas assim, vamos tentar evitar o máximo que puder do tempo de tela. Vamos tentar estar mais presente ali, né, na realidade, tentar brincar mais, tentar buscar resgatar o que era lá atrás. E aí a gente entra num assunto que é muito. Qual que é o termo que usa Xará? Fugiu. Polêmico, que é a respeito da criação dos filhos. E eu tenho certeza que a medicina tem tudo a ver com isso, porque não é, como a doutora falou, não é você só criar e dar uma boa alimentação, dar uma boa educação. Você precisa dedicar tempo. É isso realmente que vai fazer a diferença, porque como a gente está falando aqui de prevenção, quero prevenir para que desde criança ele se torne um adolescente saudável, com um intelecto realmente bom, que ele se torne um jovem que vai prosperar na sua vida, seja na faculdade, no trabalho, e assim um adulto para o resto da sua vida, uma pessoa com princípios e com saúde mental, emocional e física. Então, além de tudo, e é algo que a gente não pode comprar. A gente sempre menciona aqui no empreendedorismo, tempo você não compra. Não. Exato. E é tempo que as crianças precisam, às vezes, né? Exatamente. Eu trabalhava no posto de saúde e aí a minha mãe, né, deu o nosso sonho, que foi a nossa clínica. Aí eu trabalhava das 7h30 até as 5. Quando eu tinha paciente no consultório, eu saía do consultório, saía do posto e ainda ia para o consultório. Aí eu chegava em casa ali, às vezes 8, 9 horas. E as minhas crianças ficavam com meu marido, ficava com a minha mãe, com a minha rede de apoio, né? Meu marido, minha mãe, minha irmã. E aí eu via que essa minha ausência estava refletindo nelas. O dinheiro vai trazer felicidade? Não, ele vai trazer conforto. Mas o tempo ali com as minhas filhas que eu não vou poder voltar mais? Entendeu? E isso foi uma coisa que eu comecei a me cobrar muito. Eu falava, e eu também não estava bem do jeito que eu estava trabalhando. Amo o que eu faço, mas não era daquela forma que eu queria trabalhar. E aí até que chegou o ponto que eu falei, eu vou Tem que escolher. ter que escolher. É. E aí,
conversamos, eu falei, eu vou pedir para sair do posto. Não, mas tá ficando doida? Eu falei, não. Eu falei, eu preciso cuidar da minha saúde mental, primeiramente, né? Do meu físico, de tudo isso. E principalmente dos meus dentro de casa. Porque se eu não cuidar dos meus dentro de casa, o que adianta eu cuidar dos outros e não cuidar dos meus? E revendo que a minha ausência, né? Por eu chegar tarde, trabalhar, estava refletindo em tudo isso. E aí foi novembro do ano passado, não foi mais ou menos isso? Acho que foi quando eu falei, não, vou pedir para sair. Pedi para sair. Aí fiquei só na clínica e comecei a pegar alguns plantões de novo, mas uma forma que eu conseguiria conciliar ali o tempo das minhas filhas depois que eu pego elas na escola, a clínica dá mais esse tempo de qualidade, tentar estar mais presente, né? E assim, não sou perfeita, mas eu busco melhorar e evoluir todos os dias. O que eu posso fazer hoje de melhor por mim e por elas, né? Pela minha família, pelos que estão ao meu redor. É isso que a gente tem, que eu tento buscar todos os dias. Ô, doutora, ainda nessa linha de pensamento, pensando numa geração mais saudável, há um cuidado, há uma preocupação da medicina de uma forma em geral nessa reeducação dos pais? Dá esse norte para os pais de que eles precisam realmente cuidar desses detalhes para que tenha uma geração mais saudável. Há esse cuidado? Vou falar por mim. Uhum. Eu sempre tive esse cuidado na minha consulta. Então, eu sempre busquei falar isso para os pais dos meus pacientes, principalmente as crianças e tudo mais. Eu tenho uma mãe que eu lembro que essa mãe me marcou bastante e me marcou a situação. A mãe chegou com a filha e falou, eu quero fazer uns exames porque minha filha só come porcaria. Falei, quem compra porcaria para sua filha? Ui. Né? Quem ensinou ela a comer isso? Não, mas se eu ponho outra coisa na mesa, ela não come. Eu falei, tá, mas desde a infância dela até agora, quem que ensinou? Não foi a senhora? Não foi vocês que convivem com ela? Então, algumas coisas a gente vai ter que mudar. E esse processo não vai ser de um dia para o outro, né? Então, vai levar um tempo até a criança se adaptar a tudo isso. Ela já estava adolescente. Aí eu falei para ela, eu falei, olha, você comendo só isso não vai adiantar. Né? Você fazendo só isso não vai adiantar, você precisa ajudar a sua mãe dentro de casa, né? Então, ajuda a sua mãe a preparar a comida, ajuda a sua mãe a organizar a casa. Pensa, o que você tá comendo só isso, né? Igual a sua mãe veio me relatar, tá te ajudando? Tá te nutrindo? Né? Aí você, claro, vai fazer, às vezes, aí a criança daqui a pouco, aí a mãe falando e a criança enchendo o olho de lágrima. Né? Eu falei assim, sua mãe não tá falando por mal. Você sabe por que ela chegou até mim hoje? Porque ela tá cuidando de você. Porque se ela não tivesse nem aí, ela ia continuar deixando você comer o que você queria. Ela não ia estar preocupada com a sua saúde e estar aqui a ponto de estar pedindo ajuda. Legal. Né? Eu falei, eu não tô falando por mal para você, não tô dizendo que você nunca mais não vai comer determinados tipos de coisas, mas tem algumas coisas que não vai. No seu dia a dia não é mais a orientação. A gente precisa cuidar disso tudo. E você, como adolescente, já pode ajudar a sua mãe. Hoje é difícil, né? Alguns adolescentes ajudarem, Sim. né? Os pais dentro de casa. Na nossa época, a gente ajudava. Tinha, né? Então, assim, a minha mãe tinha farmácia. Minha mãe teve farmácia há muitos anos. Então, a gente ajudava minha mãe ali na farmácia, dentro de casa, né? Então, eu tento passar isso também, até para as minhas, né? Para as minhas crianças. Vocês podem ajudar a mãe arrumando a cama, arruma a cozinha, às vezes, eu quero lavar a louça. Então, são nesses pequenos detalhes que a gente vai mostrar, né, tudo isso, né, esses valores, né, esses princípios. Não dá para comer pizza e lanche todo dia. Todo dia, tem que né? comer chuchu, Se deixar, come, berinjela, tem que comer tudo isso também, quiabo. A gente tem que ampliar, né, ali o nosso paladar e ensinar, aprender a comer, né, ensinar nossos filhos, se eu der só açúcar para ele, só dar pão, seja lá o que for, é isso que ele vai aprender a comer, bolacha, miojo, né, e daí? Tá nutrindo de verdade? Aí a gente não tem muita paciência, né, e a persistência, eu dei, ele não gostou. Mas você deu quantas vezes? Dei 2 vezes só, ele não gostou. Eu falei, não é só 2. A gente tem que insistir ali, né? Aí depois do McLanche feliz, é lógico que ele vai Claro, e eu falo que isso não é hoje, isso vai ser o resto da nossa vida, a gente aprendendo, né, isso, né, aprendendo esse equilíbrio, buscando essa melhoria, né, então assim, não quer dizer que nem eu falei, que eu nunca mais vou comer isso, não, você pode, mas vamos deixar para uma ocasião especial, para um momento especial, vamos tentar no nosso dia a dia a gente ter melhor esse autocuidado, né,
a gente nutrir o nosso corpo, que é o nosso templo mais precioso que Deus nos deu, né? Que eu falo assim, será que a gente tá nutrindo ele de verdade? E a gente na correria ali do dia a dia tem hora que não, que na correria, às vezes num momento de angústia ou de dor, às vezes até assim, dependendo de cada situação, a primeira coisa que a gente vai lá e come. Um doce. Dependendo, né? Doce, Então, principalmente, e é né? a gente começar a entender tudo isso, né? Esses momentos, o porquê disso tudo, o que tá levando a tudo isso. Legal, legal. Você comentou, voltar um pouquinho atrás aí, você falou dos protocolos assim que você faz, né? Conta pra gente assim mais detalhes, como é que funciona? Eu vou lá, faço a consulta com você. Na verdade, você vai, faz a consulta, a gente vai analisar todo o conjunto do que você me apresenta, Aham. né? E eu vou propor algumas formas de tratamento. Então, eu vou propor as formas de tratamento na via oral, a suplementação, que a gente vai trabalhar isso. E eu também trabalho lá na clínica com as terapias injetáveis, né? Então, dá tanto para fazer na forma intramuscular, que é a que eu mais trabalho na clínica, quanto na forma endovenosa, que o pessoal fala que é o soro, né? As sorosterapias, né? Soroterapia, entendi. Na clínica eu não faço tanto o soro, eu faço mais a forma intramuscular. Mas né? é o mesmo efeito, doutora? Como é que funciona? É o mesmo, a via de absorção que muda um pouco, mas assim, o efeito é sempre o mesmo, né? Buscar, assim, nas terapias injetáveis, a gente vê melhor resultado mais rápido, melhor eficiência, né? Entendi. Então, assim, a gente consegue buscar um resultado mais rápido, às vezes, dependendo do que a gente quer. Entendi. Se for na forma endovenosa, às vezes mais rápido ainda. Na forma intramuscular, demora um pouco mais, mas a gente vê mais rápido que na forma via oral também. Ah, entendi. Mas é tudo um complementando o outro. Ah, posso fazer só oral? Pode. Entendi. Posso fazer só injetável? Pode. Ah, eu quero fazer só na forma de soro, porque eu também não gosto de tomar remédio. Eu sou assim, eu procuro fazer o máximo de injetável do que via oral, porque eu não gosto muito de tomar. Então, o que dá para tomar em cápsula, eu tomo. O que não dá, eu faço na forma de injetável, que é o que eu procuro trabalhar ali. Ah, entendi. Então, assim, é um atendimento super personalizado mesmo, hein? Eu vou fazer de acordo com o que o meu paciente apresenta para mim. Não quer dizer que o seu vai ser o mesmo que o dele. Isso, entendi. Entendeu? Então, assim, cada paciente eu vou trabalhar de uma forma, forma porque é diferente. individualizado, né? Então, é assim, é a sua clínica, né? Que é o seu quadro clínico para mim, mais os exames complementares que eu vou fazer para estar complementando esse conjunto. E aí eu até falo para o meu paciente, eu gosto de pegar os exames antes. Uhum. Para estudar, para sentar, para analisar caso por caso. Então, assim, às vezes você vai chegar lá com o exame, eu vou demorar mais ainda do que 2 horas, né? Até eu sentar e analisar tudo. Então, eu sempre peço meu paciente, manda os exames antes, para eu poder sentar, analisar, bolar, assim, um plano de tratamento para você, para quando você chegar, eu já ter estudado ali a situação, né? Entendi. Da sua primeira consulta, com o seu retorno, os seus exames, e aí te apresentar o que vai ser mais viável e te dar as opções ali de tratamento. E aí você acompanha esse paciente por um período. E aí eu acompanho por um período. Na verdade, assim, quando a gente busca a forma metabólica integrativa, tem muitos pacientes que perguntam assim, a cada quanto tempo? Eu sempre peço retorno para o meu paciente a cada 2, 3 meses. Porque a gente vai estar sempre buscando aquilo, dependendo do que é o objetivo do meu paciente. Entendi. Tem paciente que vai ter que ir mensal, tem paciente que vai ter que ir quinzenal, tem paciente que eu posso falar para ir a cada 2, 3 meses. Eu posso vir a cada 6 meses? Vai depender muito do que o meu paciente trazer até mim, Entendi. né? Do que ele tem ali. Aí já é uma boa diferença da medicina tradicional para uma medicina integrativa, assim, né? Porque Exato. geralmente você vai num médico mais tradicional, ele vai te passar, tô com pressão alta, vai te dar o remédio de pressão alta, tchau, obrigado, daqui a 40 dias vai ver de novo mais ou Você menos. toma 3 comprimidos e melhor não depois- volta mais. Quanto tempo? 6 meses, daqui 6 meses você volta. É, Aí você toma um comprimido para cortar o efeito do comprimido que estiver fazendo mal. Por aí vai. exatamente. Pessoal, a gente caminha aí para os momentos finais. Né? Tem alguma pergunta específica para a doutora ainda? Já? Passou rápido. Passa rápido. Se alguém na live aí tiver perguntas, aproveitem. Eu acho que depois seria interessante, doutora, os 10 princípios, como que é que você falou aí? Mencionou? Os 10 itens aí Os para 10 cuidar do itens. nosso. Isso Se a gente bacana. conseguir deixar no link do Legal. vídeo que vai para o YouTube, tá, galera? Então, nas próximas semanas, o vídeo vai para o YouTube. E aí, lá na descrição do vídeo, a gente vai deixar aí os 10 itens para quem quiser começar a melhorar alguma coisa na vida. Exato. Mas queria pedir, doutora, se possível, passa o contato, a rede social da clínica, para o pessoal que quer te procurar, quer te encontrar
nas redes sociais, como que faz? Meu Instagram tá a doutora Jaqueline Naban Hidalgo. A nossa clínica fica na rua Piratininga, 590, sala 3, Clínica Naban, Em Cianorte. em Cianorte. E Tem lá atendimento atendemos. online? Tem atendimento online, lá atende eu, que faço a parte médica, e a minha irmã que faz a parte odontológica. Perfeito, olha aí. Doutora, Curioso, hein? 0800. Vou aproveitar. Aproveitar. Você pagou, eu tô fazendo. Entendi. Doutora, qual é o conselho que você daria para quem está iniciando na área médica e gostaria de pegar essa mesma vertente de medicina integrativa? A primeira coisa, a gente se apaixonar pelo que a gente faz. E eu amo o que eu faço. E aí, cada vez mais que eu vou descobrindo a área da integrativa, eu vou me apaixonando. Então, é você fazer com amor. A primeira coisa é você fazer o que você faz e fazer com amor e procurar dar o seu melhor, Legal. todos os dias. Segundo, é aprender a área do financeiro, né? A área do empreendedorismo, porque eu falo que isso conta muito. Né? Bastante. Então, até nós, né? Eu vou fazer 10 anos de formada, né? Tô achando que é recém-formada. Ano que vem eu faço Jovem. 10, né? Então, assim, ainda caminho nesse processo. E eu falo que tudo isso é um processo. Falo que eu tô no início de tudo isso. Mas é a gente ter essa noção. Porque no começo eu não tive, eu penei, patinei. Tô ainda patinando, mas assim, buscando sempre evoluir. Então, hoje, né, eu acredito que já tem cursos e tudo mais a respeito disso. É uma das coisas que eu falo, tem essa noção. Porque, querendo ou não, a gente sai ganhando bem. E a gente precisa aprender a administrar tudo isso, Sim. né? Se alguém que já tem uma base, às vezes fica até mais fácil, né? Mas às vezes a gente não tem essa base. E o principal é fazer com amor. É dar o seu melhor ali todos os dias, é buscar, é melhorar todos os dias, né? E a medicina é isso, ela é apaixonante, não dá para explicar, é só vivenciando mesmo. Que legal. legal. Bacana. Deve ser gratificante, realmente, né? Medicina. É muito. Legal. Nossa. Denis? No final aqui a gente sempre sugere alguns livros para quem está na live, para quem vai assistir depois. A senhora tem, doutora, algum livro, seja da área da medicina, seja de uma área assim, mais de ajuda pessoal, para sugerir, para deixar para a galera que está nos assistindo? Eu tinha até colocado, Tinha pera lá, colocado, deixa eu então. lembrar aqui. Tá aqui. Me ajuda aí na cola, então. Aqui. Medicina Baseada no Evangelho é um livro que eu gosto muito. Eu acho que o nome do autor é Mário Borba, se eu não estou enganado. É um dos livros que eu tenho e gosto. Mulheres Improváveis, né, que é outro livro, mas esse é mais pessoal, não é tanto da área médica. A Medicina do Amanhã também é um livro muito bacana que justamente fala essa área da medicina metabólica integrativa. E qual mais? O Alimento um Santo Remédio. Esse ele é farmacêutico e nutricionista, doutor, eu acho que ele também tem doutorado, Gabriel de Carvalho, se eu não estou enganada. E O Poder da Autorresponsabilidade. Para quem quiser adquirir esses livros, lá no nosso canal do YouTube, assim que a gente publicar o vídeo aqui do podcast, a gente já deixa o link para a galera que quer comprar o livro, sabe? Achou Legal. interessante, quer ir? A gente vai deixar o link. Tem livro, Denis, para sugerir? Eu tenho um livro bem bacana que eu li recentemente, que é do Dave Leonardo, Colocando a Sua Vida em Ordem. Um livro bacana, é um devocional de 30 dias. Ele é bem, bem legal mesmo, assim, de você ler, com palavras diretas para você, para as pessoas que estão em algum momento um pouco assim, complicado, que quer mudar de vida, quer ter algumas situações, um direcionamento. É um livro muito bacana, super curto de ler, vale a pena. Colocando a Sua Vida em Ordem. Legal. Livro Xará. Não, eu vou trocar o livro aqui pelo depoimento da Rê Camargo. Olha aí, ó. Já que é espertinho. maravilhosa. Melhor médica. Aí, ó. Perfeito. Obrigado, Rê. Eu quero deixar um livro também que acho assim, que é de muita valia, principalmente por tudo que a gente tem falado aqui, chamado A Arte de Ouvir. Então depois vai ter o link, vai ter a descrição do autor, me foge agora o nome do autor, mas é um livro muito bom, realmente faz muito sentido, acho que para todas as pessoas, principalmente quem está empreendendo, quem está no ramo aí, vai ajudar muito. Encerramos por aqui, quero agradecer a sua presença, você que esteve na live, que não pôde ficar até o final, mas que teve sua participação.
E doutora, meu muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo aqui investido conosco. Foi um prazer tê-la aqui. Obrigada, eu que agradeço o convite de vocês. Quase desisti, viu, gente? Mas por vergonha, tá? Porque pensa numa pessoa que estava apreensiva, com vergonha. Eu não sou acostumada com isso. Você Mas viu que- agradeço de coração o convite de vocês. Obrigada mesmo. Você viu que é mais fácil do que você Não imaginava. foi fácil. A gente vai lá nos 50 minutos, a gente já se solta e já começa a conversar. Obrigada. Doutora, também quero deixar aqui a gratidão, tá? E dizer que tá convidada para voltar mais vezes, né? Com Voltarei. certeza. Agora eu já estou me familiarizando. Fica tranquilos. Com Jaque, certeza. eu também queria agradecer sua participação, aceitar o nosso convite, tá? Um prazer realmente receber você aqui. O dia que você atendeu a minha esposa, acho que foi lá para abril, mais ou menos, ela chegou em casa falando muito bem de você. Depois eu fui até o consultório e gostei também, Obrigada. tá? Então a gente vai ser convidada novamente para uns outros projetos que a gente está fazendo. Vamos lá. E seria um prazer realmente ter você conosco, tá bom? Obrigada. Valeu, gente da live. Valeu, Obrigada, pessoal. até Obrigado. mais, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera.